Olá, seja bem-vindo ao curso EAD de Superestrutura Ferroviária do curso de Engenharia Civil da Unemat no campus universitário de Sinop. Bom, essa disciplina será totalmente virtual. Eh, com relação à disciplina, nós teremos as avaliações e todos os critérios já definidos com base no que foi definido pelos conselhos do CONEP em relação à legislação dessas disciplinas. Bom, dentro do curso de Superestrutura Ferroviária, nós teremos dentro da ideia de turma virtual o mesmo plano de ensino desenvolvido para o ensino presencial, ou seja, não haverá prejuízo nos conteúdos passados dentro da turma virtual em relação às turmas vistas presencialmente. Bom, inicialmente nós temos a bibliografia que nós estaremos utilizando dentro do nosso curso e ela não será alterada ao longo de todo o curso. Mas dentro da bibliografia básica nós teremos normas técnicas que regem as relações de engenharia ferroviária, critérios de projeto e execução de um projeto de superestrutura ferroviária. Utilizaremos também algumas questões como relacionadas a projeto geométrico de terraplenagem do ANTAS. Nós teremos também a relação de estradas de ferro, que são na verdade estradas de critério ferroviário para linhas de trens, do BRINA, alguns outros estudos em inglês também que compõem a malha bibliográfica, como o Railway Engineering, do Chandra e do Agarwal, mas a nossa principal bibliografia nesse momento vai ser o livro de ferrovias da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, disponível gratuitamente nesse endereço aqui. Bom, vocês podem acessar esse endereço, simplesmente digitar ele no Google. Provavelmente eu vou postar a apostila aqui no grupo para vocês. Ele é um material gratuito e ele vai auxiliar muito, principalmente nas partes de projeto geométrico, em alguns quesitos complementares da obra de engenharia ferroviária. Algumas outras questões relacionadas a pavimento, recebimento de carga e sorte solicitantes serão vistas com outros materiais. Bibliografia complementar, nós temos o NABAES, que é o Manual Básico de Engenharia Ferroviária. Esse livro está disponível na biblioteca presencial, né? Não na biblioteca virtual, mas está na biblioteca da Unemat. Vocês podem fazer acesso à biblioteca da Unemat, senão vocês vão encontrar alguns volumes desse livro. Acho que tem mais de 3 volumes lá, vocês podem utilizar ele, mas ele não é um guia tão preciso quanto em relação a cálculos e tudo mais, quanto esses outros livros aqui. Ele é um livro, tem cálculos de engenharia ferroviária, mas ele é uma boa carga mais teórica, mas pode auxiliar vocês em projetos. Nós temos o do Steffler, de via permanente aplicada, é um guia teórico e prático. Nós temos o livro do Xu Han Li, que vocês já devem estar familiarizados para aqueles que já fizeram a disciplina de Estradas 1, né, na parte de projeto geométrico de rodovias, que pode auxiliar vocês em relação ao projeto geométrico de uma superestrutura ferroviária, que não é tão diferente assim quanto um projeto de ferrovia, apesar de seguir alguns critérios geométricos e algébricos parecidos, ainda existem algumas diferenciações, como raios de curva e outros critérios de velocidade em curva e trechos lentos que vocês verão ao longo da disciplina. Bom, vamos à ementa. Essa ementa ela é passada pelo curso de Engenharia Civil da Unemat, não tem como alterar ela já é definida pelo colegiado. Nós iremos tratar todos os conteúdos aqui presentes dentro da carga horária na disciplina virtual. Como eu disse no começo, ela vai seguir os mesmos critérios de uma disciplina presencial e, na verdade, essa ideia da turma virtual ela surge devido ao cenário da pandemia, né? E dentro da ementa nós tentaremos trabalhar o melhor possível esses tópicos. Por mais que possa existir digamos, uma perda na relação professor-aluno, nós tentaremos sanar isso com trabalhos, com atividades que iremos elaborar, e vocês poderão tirar dúvida comigo ao longo da disciplina. Vamos lá, nós veremos dentro da ementa o que é um empreendimento ferroviário. Nós veremos esse tópico especificamente na aula de hoje.
Nós veremos as questões de noções de projeto geométrico ferroviário, seções transversais. O que são esses projetos geométricos ferroviários? São bastante similares aos projetos que vocês veem em rodovias, né, em seções que vocês trabalham as questões de desenvolver uma via para que um veículo passe. No caso de um caminhão, num veículo especial de carga, vocês terão basicamente os critérios do veículo sendo desenvolvidos sobre a pista. Então, peso, velocidade do veículo, relação de carga nele, carga viária, como a carga é passada do pavimento do caminhão para o pavimento, como ela é recebida pelo pavimento, e tópicos estruturais do pavimento, né, que vocês devem ver já em Estradas 2, por aí vocês vão ver muito disso aplicado na superestrutura. Nós não trataremos 100% da questão de como é passada essa carga, até mesmo porque você já vê em Estradas 2. Não é tão diferente assim, mas vocês verão mais basicamente critérios já resumidos de cálculo. Nós teremos seções transversais viárias, o que são essas seções. Então nós teremos para um trilho o aterro onde o trem passa, nós teremos as seções, nós teremos as camadas de lastros, sublastros, camadas de reforço de subleito, que nós iremos apresentar para vocês. Questão de drenagem para impedir que ocorra acúmulo de água, né, dentro dessa via férrea, que pode ocasionar problemas no tráfego. Disposição de trilhos, tipos de trilhos, dispositivos de fixação, dormentes, lastros, como eu já falei, trilhos, escolha de um perfil, esforços que o trem desenvolve na plataforma, esforços de peso próprio, esforços de desenvolvimento de carga, esforços relacionados à energia que o trem vai gerar, como por exemplo força que pode acontecer com que solte o trilho, sorte algum tipo de camada que é utilizada na fixação da via, e nós veremos critérios de segurança para impedir que essas coisas aconteçam, amparando na ideia da carga do veículo em cima da via. Equipamentos complementares de via, que seriam basicamente sinalização férrea, construção de uma via nova, que nós iremos desenvolver uma nas atividades práticas 2 e 3, e formas de realizar a manutenção de uma via férrea, de forma a fazer com que essa via seja renovada para o tráfego, né, com substituição de equipamento, reutilização de algum componente, e impedir que, por exemplo, ocorram acidentes no trajeto com o trem. Bom, vamos falar sobre agora as questões avaliativas, as formas com que essa disciplina será passada para vocês. Basicamente ela continuará com as avaliações, por mais que seja uma turma virtual, é necessário que vocês realizem avaliações de forma a conseguir prosseguir e serem aprovados na disciplina. Bom, por mais que nós estamos em período de pandemia, nós não poderíamos fazer avaliações presenciais, iremos realizar todas as nossas avaliações dentro de sistemas virtuais. Então vocês serão basicamente estudarão os conteúdos e terão que fazer algumas atividades, provas que serão passadas para vocês. Bom, a primeira avaliação vai ser uma avaliação tipo prova mesmo, que vai ter um valor de 2,33, e a lista de exercício vai ter um peso 1, que vai somar no final 3,33 na nota dessa primeira avaliação, né? Se você somar os outros dois, vai dar a nota 10, que é a nota máxima que o aluno consegue adquirir num semestre dentro de uma disciplina. Serão então 3 avaliações. Então a primeira, que vai ser o conteúdo referente a noções de projeto geométrico ferroviário, só vai cair basicamente esse conteúdo. A segunda será um trabalho individual com peso fixo de 3,33, sem lista de exercício, que vai remeter a conteúdo referente à via permanente. Também vai ser um trabalho prático relacionado a essa questão dessa disciplina. E o terceiro trabalho, todos eles serão individuais, as 3 atividades, né, com peso 3,33, referente ao conteúdo de equipamentos complementares numa via férrea. Todas as 3 atividades serão desenvolvidas em esquema virtual. Vocês não terão contato
presencial entre vocês e entre o professor, mas poderão ocorrer sistemas de tira dúvida por e-mail. A propósito, meu e-mail é esse aqui, né, gustavobengcivil@gmail.com. Podem estar entrando em contato para sanar dúvidas. Bom, as avaliações, como eu já falei, elas serão então basicamente essas três aqui, mas serão provas e trabalhos elaborados de acordo com o conteúdo estudado. A média para o aluno ser aprovado terá que ser igual ou superior a 7 pontos, como era no critério presencial. A reprovação, conforme foi definido para essa turma virtual, não será constada no histórico escolar, mas a aprovação, vocês serão aprovados normalmente na disciplina, como se fosse uma turma real de presencial. E se vocês forem aprovados, não precisarão mais fazer essa disciplina, ela já constará como aprovado. Se reprovado, vocês terão que fazer essa disciplina novamente, mas ela não constará no histórico escolar de vocês. Então não haverá prejuízo para o coeficiente de rendimento, o CR de vocês. Não haverá prova final, exame final, conforme já foi definido em vídeos e pela definição do CONEP nas nossas reuniões. Não sei se vocês participaram delas. Mas essas duas resoluções, número 023 e 029, ambas de 2020, tratam desse tema e basicamente não haverá prova final, ou seja, a nota é acima de 7 mesmo para quem quiser, 7 ou igual a 7 para ser aprovado na disciplina. Então não haverá uma prova final, um exame de recuperação como era antes nas turmas presenciais. E todas as atividades avaliativas serão individuais. Lembrando que vou tentar fazer atividades avaliativas que sejam diferentes para cada aluno, mas que basicamente, se acontecer de uma avaliação ser igual entre 2 ou mais alunos, eu terei que reduzir a nota desses alunos que forem pegos com trabalhos iguais, né, com elaboração deles iguais. Bom, modelo de aula serão todas no formato virtual, EAD, né? À distância, conteúdos a serem ministrados de acordo com o plano de ensino. Vocês poderão ter contatos com apostilas e outros livros que já estão referenciados na bibliografia. Vídeos serão gravados pelo próprio professor ou que eu possa adquirir da internet e referenciá-los e colocá-los para vocês assistirem, como sugestão principalmente. Basicamente essa aula é gravada e todas as outras também serão gravadas. Mas é exatamente para garantir a logística da aula, porque fazer elas ao vivo poderia acontecer interferência para alguns colegas ou mesmo para mim em questões de horário. A possibilidade de encontros online para a resolução de dúvidas acadêmicas. Bom, tratando disso, nós temos aqui o plano de ensino dessa disciplina, né? E basicamente dentro desse plano de ensino nós vamos ver algumas questões referentes a como essa disciplina vai ser tratada para vocês. Continuando aqui, esse aqui é o nosso plano de ensino. A disciplina ela tem 60 horas, está no 9º semestre. Basicamente no 5º ano do curso de Engenharia Civil. Ela vai começar na data de 10/8/2020 e terminar em 21/9/2020. Ou seja, teremos talvez um pouco mais de um mês para executar essa disciplina e fazer todas as atividades avaliativas. Isso aqui é a ementa que já foi debatido anteriormente com vocês, nos slides anteriores. Nós temos a bibliografia. Bom, em relação ao conteúdo programático que já foi colocado dentro da plataforma SIGA, no plano de ensino para vocês terem acesso, aqui tem basicamente falando sobre as etapas que nós veremos da ementa em relação ao conteúdo programático, e nós temos a metodologia de ensino, de passar o conteúdo para vocês. Então a gente vai ter as videoaulas, apostilas e os slides. As avaliações serão basicamente questionários online, projetos que eu passarei para vocês que vocês terão que executar utilizando o conteúdo que foi passado pelas aulas, né? Vocês poderão utilizar alguns softwares como AutoCAD e Excel para auxiliar nos projetos. Bom, não sei se vocês têm alguma experiência com algum outro tipo de
projeto de infraestrutura como Civil 3D, InfraWorks, mas se vocês tiverem pode ajudar um pouquinho vocês, mas basicamente a gente vai tentar trabalhar isso aí. Em relação a faltas, né, não vai ser uma disciplina presencial, mas eu teria um controle de quem acessou as aulas, então eu peço que pelo menos vocês acessem as aulas e vejam o conteúdo. E é claro que eu não espero que vocês assistam 100% das aulas, mas que pelo menos vocês acessem a plataforma da SIGA para ver o que está acontecendo, as avaliações, os trabalhos e bem como as datas para a entrega de cada uma das atividades. Com respeito ainda à avaliação, a única avaliação que nós teremos no sentido prova, os outros dois serão trabalhos, vocês terão um período de entrega que não defini ainda, exatamente para facilitar a vida de vocês e garantir que nenhum aluno perca essa data, né? Não seria uma prova online no sentido de ser ao vivo, né? Mas no sentido de ser que vocês tenham uma data para exatamente se acontecer algum transtorno com a internet, com o computador de vocês, que vocês tenham tempo para fazer o upload. Não sei se todos de vocês têm acesso a computador e a rede de internet, mas espero que vocês possam pelo menos acessar eles. E para quem não sabe, a biblioteca da Unemat em Sinop está aberta e tem além da biblioteca aberta, ainda tem, se não me engano, tem acesso à internet lá. Na internet com uma qualidade razoável para vocês fazerem o upload ou fazerem download de arquivos. Então ela pode ajudar vocês nesse sentido. A Unemat é Imperial. Bom, a gente já falou aqui em relação aos conteúdos, em relação a como irei passar as disciplinas. Os vídeos já serão gravados e vamos então começar com o primeiro conteúdo, né, da ementa, que é o empreendimento ferroviário. O que é o empreendimento ferroviário? Quais são os objetivos de se ter uma ferrovia no Brasil? Uma ferrovia no sentido nacional mesmo, de passagem de materiais, utilização para transporte de bens e consumos. Bom, qual a importância da ferrovia no Brasil? Bom, a ferrovia, ela objetiva, como eu disse, esse transporte de materiais. É um plano muito antigo já e, digamos, ambicioso, que surge desde a época imperial no Brasil. No período imperial, Dom Pedro II já havia discutido com vários intelectuais da época sobre a construção de linhas férreas no Brasil. Cabe ressaltar também que existiam empresários, barões na época na época da política cafeicultura no Brasil, que já definiam, né, que já pediam essa importação dessa tecnologia que já era famosa em toda a Europa, que era uma linha férrea, que era exatamente para facilitar o transporte de trechos e garantir que a mercadoria chegasse de um ponto até o outro ponto. E já era discutido isso dentro do Brasil exatamente pela facilidade com que uma linha férrea poderia trazer em relação para essas pessoas que vendiam os produtos, que produziam principalmente o café. Já existia a questão da política madeireira, já existia a questão da política de bens, e é claro que tudo isso já no período imperial era voltado exatamente para Portugal, que era o diretor, né, da economia, da política brasileira. E Dom Pedro II, já com um projeto de emancipação, já previa que o Brasil iria se tornar uma potência muito mais bem desenvolvida com as linhas férreas. E foram projetos que foram analisados depois de Dom Pedro II por vários anos e por vários presidentes, várias comissões que tentaram definir as melhores formas e rotas de se definir uma ferrovia no Brasil. Porém, na década de 60, esse projeto de 1960, deu uma brecada, digamos assim, no sentido de que parou de se desenvolver uma política, digamos, no sentido de expandir o Brasil no sentido ferroviário e partiu para se expandir o Brasil no sentido rodoviário. Então teve-se a adoção
com as primeiras indústrias brasileiras de carros, de caminhões que começaram a surgir, indústrias internacionais, e acabou se deixando essa linha férrea um pouco de lado e acabou se escolhendo mais pela rodovia como sendo uma forma de escoamento de bens, de pessoas, produtos e de tecnologia. Então se desenvolveu muito mais a questão das BRs, a BR-163 que é famosa e muito discutida como sendo essa nossa transamazônica, né? Essa questão de você atravessar o Brasil, né? Nesse sentido vertical e tentar unir os pontos até a região de portos, né? Que obviamente visando o mercado internacional, o mercado agropecuário para abastecer outros países. Bom, em relação à ferrovia, dentro dessa questão da importância dela, nós vemos que ela representa um avanço, principalmente dentro do nosso país. O que nós temos aqui, por exemplo, no canal rural, aqui nessa pesquisa aponta medidas para reduzir perdas de grão no transporte, que o setor rodoviário é o setor que domina, principalmente o setor do agronegócio aqui no Brasil, em relação ao transporte. Tem uma frase aqui que eu grifei que é: há tempos que as perdas no transporte são um problema para a cadeia produtiva da soja e do milho. Durante décadas, as estimativas indicavam que algo em torno de 30% da safra era desperdiçada no transporte, segundo o engenheiro agrônomo Tiago Guilherme Pera, desse grupo de pesquisa agroindustrial da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, basicamente, ele mostrou que das 2,38 milhões de toneladas de soja e milho desperdiçadas em 2015, o transporte rodoviário respondeu por 13,3% desse desperdício. Então podem ver que são números muito grandes, muito abrangentes, e principalmente para a nossa região aqui no Mato Grosso, né, que mostra que é a região que é dominada pelo agronegócio, e que ao mesmo tempo é uma região que perde muito devido à falta de um transporte que seja eficiente logisticamente falando, que garanta que a produção chegue até os portos, né, que a principal ideia é transportar elas até a região de portos para que seja embarcado em navios. Mas ainda se perde muito isso, e isso representa muito depois no custo final para o consumidor, com certeza, essa perda, né? E muito já tem se discutido, principalmente em relação a isso, que tem no G1 aqui, que fala sobre as perdas do transporte de grãos no Brasil inteiro representam prejuízos milionários, né? Uma notícia já de 2014. Essa aqui era uma notícia de mais recente, 2019. Essa aqui já desde 2014, mas tem notícias já dos anos 2000, 2001 por aí, que já adotavam, que já viam que existia um problema no Brasil. Aqui a gente tem uma outra notícia da Sociedade Nacional de Agricultura, que fala que a infraestrutura no Brasil faz com que se perca 2 bilhões em grãos em uma safra, exatamente por ter uma infraestrutura ruim, por ter uma rede rodoviária que faz com que se perca tanto assim. E aqui nós temos uma das prováveis soluções que já é discutida há muito e muito tempo mesmo, e que é um projeto que tem iniciado e tem parado, né? Sempre esbarrando em algum procedimento ambiental, social, político e econômico que às vezes barra um empreendimento desse. Mas aqui nós temos a notícia de 2020, publicada no Só Notícias, que mostra que o governo avança e envia ao Tribunal de Contas da União um projeto da ferrovia Ferrogrão, né, de Sinop a Miritituba. Na verdade, a ferrovia ela iria inicialmente partir de um trecho lá por Cuiabá, Rondonópolis, chegaria até Nova Mutum. Já se tinha discutido que essa rodovia ela andaria um pouco mais para frente, chegando em Sorriso, Lucas, e agora já se discute chegar até Sinop, e depois de Sinop se fazer a ligação final até o porto de Santarém, e fazer com que essa rodovia essa ferrovia escoe o grão até Miritituba, né? De Miritituba vai para o porto até Santarém, e de lá vai ser escoado por vias navais para chegar até outros países, né? Uma via internacional, na verdade, que tem o texto, eu vou disponibilizar depois para vocês dentro do SIGA, dentro da plataforma. Bom, então, ter domínio dessa questão de projeto e gerenciamento ferroviário, dessa questão de gerenciamento eu me refiro principalmente à questão logística de uma ferrovia, né? De como que ela abrange a questão.
E a questão de projetos são as questões que nós veremos nessa disciplina. Bom, a gente não está num curso de administração, num curso de ciências políticas para discutir os prejuízos econômicos e sociais que a gente teria aqui, mas num curso de economia, melhor dizendo, né? Mas a gente pode tentar trabalhar na questão de projeto e garantir que pelo menos o projeto da ferrovia, projeto geométrico estrutural, garanta que não ocorram problemas, não ocorram sistemas de perdas, né? Que realmente a ferrovia seja um ponto positivo e não um problema para o transporte de cargas. E dentro disso nós veremos a construção de vias férreas e a manutenção em projetos complementares de vias férreas. Então esses aqui são os nossos objetivos dentro da disciplina. Bom, vamos discutir agora um pouco em relação aos modais de transporte brasileiro, os principais que atuam aqui no nosso país. Alguns atuam mais, outros atuam de forma mais abastada, assim, mais afastada, melhor dizendo. E a gente começa com o transporte rodoviário, que é o que manda mesmo, o carro-chefe no Brasil, em questão de transporte de todo tipo de carga mesmo, e no transporte de pessoas também. Nós temos uma foto de um viaduto, né, com uma via rodoviária. Então, rodovias são mais utilizadas no Brasil. Elas têm a possibilidade de rotas flexíveis. Basicamente, as construções delas não levam tanto tempo assim, e os projetos, digamos, de geometria da via, elas se adequam muito bem aos terrenos, né? Se você tem uma montanha, você pode tentar contornar essa montanha, pode tentar atravessar ela, demolir ela, fazer algum tipo de projeto, e geralmente ela consegue acessar qualquer tipo de rota mesmo, né? Se você tem um rio, você constrói uma ponte e você resolve. Se você tem uma via embaixo, você quer passar uma via por cima, você constrói um viaduto. Se você tem uma floresta, basicamente se desmata a parte dela e se constrói a rodovia. Dentro das questões de logística, não é complicado construir uma rodovia, até é bastante simples, né? Muitas rodovias inclusive eram abertas simplesmente na época da década de 70, a política expansionista brasileira, simplesmente com um trator mesmo, né? Nem se pavimentava a via, então gerava muitos problemas de atoleiros. Mas como são rotas flexíveis, no sentido que são fáceis de serem fácil de construção, conseguem transportar grandes cargas e grandes volumes, apesar de isso aqui ser um pouco relativo em relação a uma ferrovia ou um transporte naval. Tem preços competitivos em relação ao frete, é fácil encontrar frete de produtos, existe uma competição de preços, o custo é razoável, apesar que em períodos de crise financeira produtos como combustível e outros tendem a aumentar, fazendo com que nesses períodos o transporte se torne um pouco difícil, né? Um pouco caro de ser realizado. Mas geralmente o custo é razoável em comparação com os outros transportes. E claro, tem custos de manutenção do veículo, custos de relação à trafegabilidade, custos em relação a impostos territoriais que são pagos por transportar uma mercadoria. Mas geralmente é razoável no sentido de que o veículo via ela é um sistema não muito caro. E é acessível, né? Entra nessa questão da flexibilidade das rotas, ele é acessível, ele consegue com um veículo rodoviário acessar 100% das cidades no Brasil, né? Apesar de ter alguns problemas de atoleiro e tudo mais, é mais fácil dele acessar. É um sistema, digamos, bem dinâmico, né? Então é fácil de abastecer encontrar postos de combustível, é fácil encontrar postos no caso de carga e descarga dos veículos. É fácil de encontrar o serviço de transporte, investimento público e privado no setor. Então você encontra dois investimentos. Você tem tanto rodovias federais, estaduais, e quando você tem vias privatizadas que tem interesse na área e criam um sistema de tributação e tudo mais, de cobrar pedágio, por exemplo. E nesse sistema você encontra dois tipos de investimento. Aqui nós temos a questão, nessa primeira parte aqui, os pontos positivos. Agora vamos para os pontos mais negativos. Bom, existem custos,
como combustível, frete e manutenção, obviamente, eles podem ser muito elevados dependendo da região, dependendo do período que você vai fazer essa cobrança, né? Em relação, se estiver passando por um período de crise financeira, uma questão de pandemia, pode ser difícil encontrar o serviço, ou mesmo o valor pode estar muito fora do valor em relação ao produto, né? Por exemplo, comprar o frete de um produto, às vezes comprar um livro, uma coisa assim, que você vai pagar às vezes mais caro no frete do que no próprio produto, né? Capacidade de carga limitada, nós sabemos que nós temos caminhões que carregam grande quantidade de carga, mas ainda assim é limitado em termos de uma ferrovia, né? E sem contar que o caminhão não pode ultrapassar o limite de carga que ele tem de projeto, né? De projeto do veículo. Então, porque isso pode representar falha na segurança do veículo, problemas na via futuramente. Bom, e a questão de riscos altos, nós sabemos que existem muitos furtos, roubos e acidentes em relação aos veículos rodoviários. Atrasos são bastante comuns, cargas perecíveis como produtos como frutas, verduras, pode ser difícil você transportar a longas distâncias, porque são produtos perecíveis. Você pode encontrar no Brasil, isso é bastante comum, vias em estado deteriorado, trechos mal executados ou com manutenção precária. Às vezes você tem falta de sinalização num trecho, que pode gerar um acidente, você pode encontrar obstáculos, atoleiros, e tudo isso faz com que o transporte rodoviário sofra ainda mais. Bom, nós temos agora o transporte aéreo, transporte até que nem tão digamos assim, utilizado por muitas pessoas, apesar de ser mais utilizado assim no sentido porque ele é muito caro ainda, né? Mas ele é bem utilizado mais para pessoas do que para cargas, que eu me refiro, mas só se você encontrar para pessoas mesmo. Ele é ágil, ele consegue trabalhar com longas distâncias, encontra-se em qualquer grande metrópole ou cidade, você consegue encontrar um aeroporto de tamanho pequeno, tamanho médio, um tamanho que permita passagem desse tipo de avião aqui, de um Boeing, no Airbus, que tem uma capacidade de carga de pessoas muito grande. E o prazo de entrega são bem curtos, né? Uma menor movimentação de carga, ou seja, você não vai passar de um caminhão para o outro, de um avião para o outro. Geralmente a carga sai de um destino X e vai para um destino Y e é dentro desse mesmo avião. É um transporte relativamente seguro em relação a furtos e também em relação a acidentes. É bem raro mesmo acontecer de um avião cair. Bom, ele tem custos elevados como critério negativo, limitação de carga, volume e tamanho, requer terminais de acesso e equipamentos específicos, como por exemplo o próprio aeroporto tem que ser equipado para garantir uma carga desse avião, né? Não pode sobrepor o peso do avião, não sobrepor as medidas do fabricante. Sempre vai requerer o transporte rodoviário. Um avião, depois que ele pousa, obviamente não vai levar, por exemplo, um produto direto para um centro ou para um consumidor final. Então ele vai fazer o que? Ele vai ter que passar ainda pelo transporte rodoviário. E dependendo do lugar onde o avião pousa, pode estar ainda bem distante do localidade final desejada de acesso. Transporte naval. Ele é um transporte que tem um grande uso na região litorânea do Brasil, né? Região de rios é um pouco mais difícil de encontrar, principalmente na nossa região, mas regiões do Pará tem bastante esse tipo de transporte. Pará, Amazonas. Geralmente ele consegue transportar produtos em estado sólido, com materiais, peças, grãos, materiais em estado líquido, combustíveis, produtos diversos que estejam em estado líquido, e gases, né? Alguns tipos de gases como gás de cozinha, gás liquefeito, algum gás especial como oxigênio, algum tipo de gás que vai ser utilizado em uma área médica, industrial talvez. Consegue navegar com grandes distâncias, né? Consegue atravessar então basicamente continentes, países, ligar não só cidades, mas ligar vários e vários lugares, dependendo do tipo do navio. Ele tem baixo risco de furtos e perdas.
né? E tem um bom custo-benefício em relação ao produto, apesar de demorar muito. Então vamos aos aspectos negativos. Prazos de entrega são bem maiores, obviamente, pode demorar às vezes mais de um mês para chegar um produto de um continente até o outro. Dependendo da carga, será necessária alguma licença específica. Por exemplo, teve um acidente nesse mesmo ano envolvendo a empresa Vale, na região do Nordeste brasileiro. Um navio, uma embarcação carregada com minério, sofreu um problema e basicamente ela naufragou. E obviamente houve um problema ambiental ali, né? Que deve sempre ser levado em consideração em relação a esse risco ambiental, principalmente se for um produto como mineral, produto de origem petrolífera, algum produto que seja contaminante do meio ambiente. Ainda existe uma grande falta de investimento em portos e zonas de envio e recebimento de carga no Brasil, né, que essa região aqui é mais encontrada em litorais mesmo, né, em algumas outras regiões que você tenha rios e tudo mais, fica mais complicado, que talvez você não encontre, e mesmo dentro de nem todo o litoral, a zona litorânea é bem aproveitada. E ainda é uma grande, obviamente, dependência do transporte rodoviário. No caso, grãos que são produzidos aqui na nossa região norte é escoada por rodovias até chegar no transporte naval, marítimo, né? Esse aqui é um transporte, acho que talvez poucos se lembrem, acho que todo mundo conhece, mas ainda se lembrem poucos, porque é o dutoviário. É basicamente transporte executado por dutos, né, por encanamentos. Aqui a gente tem na foto da Petrobras, aqui levando provavelmente algum produto que seja de origem petrolífera, um gás, um combustível. E ele é um transporte obviamente utilizado para gases e líquidos, né, material gasoso, líquido. Não se fala em estado sólido, lembrando. É utilizado para envio de grandes distâncias, né? Então você consegue transportar gases e tudo mais. O Brasil tinha um projeto que ligaria parte da Venezuela, parte da Bolívia, com encanamento de gases, né? Mas eu não sei exatamente que pé está esse projeto, que seria financiado pelo Brasil, por outros países também, em relação e a Petrobras forneceria o produto, que é a principal empresa que produz, né, e trabalha em escala industrial com esses produtos. Dá para se enviar grandes volumes e é até seguro, né, se ele seguir critérios de engenharia, obviamente, porque são produtos geralmente muito inflamáveis, produtos que são tóxicos, que podem afetar o meio ambiente e pessoas. Mas pontos negativos: requerem uma manutenção constante. O valor do investimento inicial é caríssimo para fazer todo o processo de aterramento, processo de corte e aterro, projeto de enviar esses tubos, essas tubulações por grandes trechos, demora um tempo, e sempre recai em questões ambientais, questões sociais, por onde o produto está passando, se vai invadir uma região ambiental, uma área de degradação e tudo mais. E sempre a gente esbarra nesse critério ambiental social em qualquer tipo de transporte. E que nós chegamos na verdade no tópico na nossa aula, que é a disciplina, né, que é o transporte ferroviário. Pontos positivos: ele é possível transportar grandes volumes de carga e tamanhos variados, consegue compor longos trajetos, é utilizado muito para atravessar países. Tem uma ferrovia que atravessa a Rússia, outra que atravessa os Estados Unidos inteiro, atravessa de um lado até o outro de cada país, né? Então um atravessa os Estados Unidos inteiro, outro atravessa a Rússia inteira, e seria nosso sonho que tivéssemos aqui no Brasil também. Commodities, né? Transporte de commodities, de siderurgia. Commodities seriam produtos que têm um valor agregado alto em relação à grande quantidade de produto, né? Então, basicamente, commodities da siderurgia, agricultura, setor petrolífero, minérios, etc., fazem um bom uso deles aqui no Brasil. Baixo custo. Na verdade, a mineração é o setor que mais utiliza. Na região do sudeste brasileiro, a gente vai ver que é a região que mais faz uso desse tipo de transporte. Apresenta baixo custo, com uma velocidade eficiente ao longo de todo o trajeto. Quase não tem paradas, né? Ele vai basicamente abastecer, vai atravessar um lado até o outro do país sem ter
grande interferência. Segurança maior do que nos outros transportes de carga, não acontecem pouquíssimos roubos nesse tipo de produto, produtos transportados nesse sistema, baixa taxa de acidentes e baixa taxa de perdas. Pontos negativos: as rotas são geralmente fixas, comparado ao setor rodoviário, que você consegue tirar um caminhão de uma rota de uma rodovia asfaltada e conseguir entrar numa região que não é asfaltada, quase inacessível. Nesse setor ferroviário isso fica difícil. Então você vai precisar ter uma rota fixa, sem grandes possibilidades de alterar a direção na rota. Então basicamente, se tiver algum problema no meio do malinho, congestionamento, acontecer um acidente geográfico, alguma coisa assim que impeça que esse trem passe, siga adiante seu caminho, esse trem vai ter que ficar parado porque a rota é fixa e provavelmente vai ter que utilizar transporte rodoviário, né? Diferente de um caminhão, que se tiver alguma alteração na via ele consegue às vezes contornar, mas aqui fica mais difícil. Dependência de transporte rodoviário, como sempre, falta de investimentos governamentais no nosso país, e a manutenção da via pode ser cara, apesar de ser duradouro. Bom, aqui nós temos uma foto, né? Uma imagem ilustrativa, no qual nós temos aqui as vias rodoviárias, né? 2 pontes rodoviárias e uma ferroviária. As 2 pontes rodoviárias estão sobrecarregadas de veículos, pode ver veículos de carga, veículos de passeio, enquanto a ferrovia está vazia, né? A ideia é exatamente essa, que nós pouco utilizamos esse tipo de sistema. Bom, considerações na escala do transporte que você vai escolher. Então, se você, avaliando todos os transportes vistos até agora, rodoviário, ferroviário, naval, por dutos, que nós podemos ter em relação à utilização, à escolha de um sistema operacional. Bom, avaliaremos critérios logísticos, se vale a pena ou não vale a pena construir tal empreendimento. É um planejamento geralmente feito de longo prazo, então ninguém constrói uma ferrovia para utilizar por 1 ou 2 dias, geralmente é utilizada aí com a ideia de transportar por mais tempo, por se utilizar o máximo possível a ferrovia. Avaliar restrições de trafegabilidade, então por exemplo, se você tiver um rio, é um obstáculo, né? Pode-se passar uma ponte por cima, né? Mas dependendo do transporte pode ser um obstáculo, menos no naval, né? Mas ainda assim é necessário avaliar essas questões, como pode ter uma montanha, algum outro problema geográfico. Riscos operacionais, todos têm riscos operacionais de acidentes, de perdas, de carga, de custos e tudo mais. Aqui nós temos essa imagem aqui da Confederação Nacional dos Transportes, né? Que nós temos basicamente o tempo de vida útil de um elemento de transporte rodoviário. A locomotiva dura quase 20 anos, 18 anos de uso, né? Com manutenção adequada. Um vagão simples dura 10 anos, trilhos geralmente 40 anos, olha só, e infraestrutura de terraplenagem, fundação, né? A parte de lastro, sublastro é indeterminável. Basicamente dá para se utilizar ela por muitos e muitos anos mesmo, né? Que a gente tem em relação à competição modal do sistema de transporte, segundo a distância percorrida e o peso de carga. Então a gente tem aqui a distância em quilômetros em que cada sistema faz, a rodoviária em relação ao ferroviário. Então a gente consegue ver que o rodoviário ele segue uma boa distância, né? Apesar do rodoviário ter as questões de um veículo geralmente um veículo não pode superar muito mais do que 1.000 km diário, um veículo automotivo, exatamente por falhas mecânicas que podem começar a ocorrer, e o ferroviário não tem uma restrição estabelecida de limite diário, e pela carga transportada. A gente pode ver que o rodoviário, por mais que ele consiga atingir grandes distâncias, assim como o ferroviário, mas ainda assim o critério de carga ele perde bastante eficiência, né? Bom, vamos ver agora um pouco da história, um pouco da ideia das primeiras ferrovias surgidas. Bom, o desenvolvimento inicial foi pelo engenheiro inglês Richard Trevithick, que em 1803 com um veículo a vapor que percorria 5 km por hora.
Isso foi a primeira ferrovia, né? Mas na verdade, primeiro trem, na verdade, porque a ferrovia já é anterior a isso. O sistema de ferro, de trilhos e tudo mais, já era muito mais antigo no setor de mineração. Que se utilizavam cavalos e outros animais com arado, por exemplo, para gerar tração, para conseguir puxar os veículos contendo, no caso, os vagões contendo minério. Mas a gente percebeu que os animais sofriam muito e que inclusive não tinham uma boa eficiência. Daí começou a se estudar a questão de utilizar veículos a vapor. E a velocidade era muito baixa nos primeiros, como dá para perceber. Porém, já George Stephenson, em 1814, que é considerado o primeiro criador do sistema que é a tração, né, que era movido a vapor em uma estrada de ferro, é criada por ele. Em 1840, as estradas de ferro tomaram o sistema de transporte de cargas nos países europeus e a Revolução Industrial foi o período histórico que mais se utilizou dos trens e das estradas de ferro. Aqui nós temos uma das locomotivas mais antigas. E dentro do histórico brasileiro, nós temos que no Brasil diversas linhas ferroviárias foram desenvolvidas durante o período de 1854 em diante. As lavouras de café tornaram-se o combustível do desenvolvimento ferroviário brasileiro, né, que impulsionaram que se expandisse as rotas ferroviárias. Em 1870 e 1990, tivemos um boom ferroviário brasileiro, com projetos audaciosos, pensados, projetados, mas que nunca foram concluídos. Exemplo disso foi uma ferrovia, um projeto que existia ligando parte do Acre, do Pará, no Amazonas ali, para transportar resíduos que seriam utilizados da borracha, né? Que poderiam ser exportados principalmente dentro da indústria automobilística inglesa, americana, para a produção de veículos, que no caso era utilizado muito em pneus. Mas depois disso se perdeu, porque logo se encontrou lugares mais baratos para se produzir a borracha, como por exemplo a Índia, né? Então essas foram projetos que acabaram ficando no passado. Aqui nós temos o histórico das ferrovias. Em 1870, que nós tínhamos basicamente as ferrovias que eram utilizadas são essas linhazinhas aqui, né? Existiam alguns projetos de ferrovias, mas que na verdade nunca saíram tanto assim do lugar. Aqui nós temos uma imagem onde se concentra a maior quantidade de ferrovias. Nós temos na região sul e na região nordeste uma modesta quantidade de ferrovias, e na região sudeste perceba que é onde tem os maiores ramais, né, ferroviários, maiores trechos de ferrovias. Aqui não se considera setor metroviário por enquanto. Em comparação com os Estados Unidos, nós podemos ver que existem vários tipos de ferrovias, de trilhos para cada tipo de veículo, né, que compõem o país inteiro. Comparado com o Brasil, a gente pode ver que nós temos um sistema muito, muito modesto mesmo comparado com o americano, que já é bem mais utilizado. Bom, no Brasil atualmente encontram-se poucas ferrovias e mal distribuídas, com cerca de 52% no sudeste e centro-oeste e norte com apenas 8%. Esses dois aqui compõem apenas 8% da quantidade total de ferrovia, enquanto o sudeste lidera. No Brasil existem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovia. Já nos Estados Unidos existem 226.612 quilômetros de ferrovias. Bom, voltando aqui onde nós tínhamos parado anteriormente, nós vemos que agora em relação às empresas que operam no Brasil, o setor de transporte ferroviário, aqui nós temos dentro do mapa da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários as linhas ferroviárias atuais no Brasil. Nós temos aqui o nome de cada linha, de Teresina, de Logística, da MRS, que é uma empresa privada, da Ferroeste, e aqui a gente tem alguns projetos do governo, né? Que está na nossa região aqui de Sinop até Miritituba, como projeto ainda a ser desenvolvido, né? Já foi mandado para o TCU, no Tribunal de Contas da União, mas ainda não se decidiu. Provavelmente vai ser optado por um sistema como privatização da linha. Mas aqui a gente tem as outras que estão em operação, outras que já têm a conexão e já estão conectadas, outras que ainda não estão finalizadas e que ainda estão como a nossa em etapas de projeto.
Esse aqui é um mapa atualizado pela ANTF, né? Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, e que com 29.320 km as ferrovias das empresas associadas à ANTF conectam o quadrilátero ferrífero no sul de Minas Gerais a outros centros de mineração e siderurgia, além dos maiores polos industriais e áreas agrícolas do país, né? Então a questão de commodities minerais e agropecuária, agricultura são as que têm mandado no setor ferroviário brasileiro, especialmente na região centro-oeste. E aqui a gente tem as mais importantes portos do Brasil que são ligados a ele, né? A questão dos portos de Santos, né? Em relação, tá aqui o Porto de Santo. Aqui nós temos os outros portos na região de Espírito Santo, em Vitória, no Rio de Janeiro, no Maranhão nós temos bastante portos, e aqui a gente tem até onde vai Meritituba, que vai desembocar em Santarém, né? E por transporte naval iria ir até as outras regiões do mundo. Bom, aqui a gente tem sobre a empresa MRS, que é uma empresa na região sudoeste, que ela tem operação no setor logístico e extensão de ferrovias, e que a gente tem um mapa da atuação dela na região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro como sendo os polos principais de exploração mineralógica e de transporte de minerais para essa região aqui. Bom, dando prosseguimento, aqui nós temos um gráfico de volume transportado por ferrovias. É possível ver ele melhor aqui nesse PDF aqui. Aqui nós temos avaliando esse gráfico aqui, nós temos o volume de transportes de carga transportada no Brasil em ferrovias em milhões de toneladas por unidade, né? E aqui a gente tem um crescimento de 2006 até o ano de 2017. Aqui em 2008, 2009 teve uma queda bem brusca mesmo, e dentro do cenário de janeiro a dezembro, né? E depois nós temos do cenário de janeiro a março. Apenas uma pequena avaliação aqui nessa questão, e quanto que se tem ganhado, se tem perdido em transporte de carga. Aqui nós temos um gráfico que mostra no lado esquerdo aqui a taxa de crescimento do volume transportado por ferrovias em toneladas por unidades no Brasil, variando contra o período igual do ano anterior. Então ele está variando ano a ano em relação ao crescimento, e em regiões que nós temos o decaimento do transporte de carga dentro do Brasil. E dentro desse histórico é possível vislumbrar o quanto que as ferrovias elas têm sido ainda bastante discutidas aqui no Brasil, e quanto que ainda elas têm perdido uma eficiência mais por questões políticas do que por questões de transporte mesmo. E avaliando dentro da conjuntura nacional de transporte, nós temos que o transporte do país ele gera a economia, né? Ele gera a questão do PIB, gera o crescimento nacional. Dentro da avaliação de cada ano, 2019 teve um crescimento de 0,5%. Dentro do setor de transporte nós tivemos um crescimento de 0,2% em relação ao PIB brasileiro. E no ano de 2014 nós tivemos um crescimento de 5% no PIB, né? E dentro do setor nós temos aqui a avaliação no setor pesado, que seria o setor de rodoviário. Aqui nós temos a questão de atribuição, de quanto que ele está sendo utilizado em relação ao ferroviário, que é a nossa meta nessa disciplina, que é o bom desempenho que em 2018 é impulsionado pelo transporte por container e pelo transporte de minério de ferro. Houve uma queda no ano de 2019 com desativação de minas de Vale após a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, impactando na produção de locomotivas. Então esses acidentes ambientais, não relacionados às ferrovias, né, mas relacionados a um produto que é transportado lá, que é o minério, impactou com certeza no transporte desses materiais, e acarretando uma série de problemas para a região, né, em questão de investimento e tudo mais. Aqui é só um dado em relação aos tipos de trem, de veículos que operam no mundo, né, e as velocidades de projeto neles que são estabelecidas. Mas vindo aqui para a questão do balanço que nós temos tido de ferroviário brasileiro dentro do transporte de carga, no ano de 2012 nós temos que
Dentro da evolução institucional do transporte ferroviário no Brasil, as concessões do governo para a construção das primeiras ferrovias de estradas de ferro no final do século XIX, foram financiadas principalmente pelo capital privado inglês. Aí nós temos um segundo ciclo já em 1957, que é o processo de nacionalização das ferrovias. E já na década de 90, né, do século passado, a gente tem que basicamente o setor ferroviário perdeu espaço dentro das estatais e teve um grande avanço nos projetos de privatizações. Aqui nós temos em relação ao Programa Nacional da década de 90, em que instituiu a desoneração do Estado, melhorar a alocação dos recursos, aumentar a eficiência operacional, fomentar o desenvolvimento do mercado de transportes e melhorar a qualidade dos serviços, né? Tudo isso dentro do modo da questão da privatização. Aqui nós temos algumas linhas que foram discutidas na década de 96 a 99, com o processo de desestatização. São linhas que já existiam e linhas que, em tracejado aqui, que iriam existir, né? Que seriam vendidas o espaço e a condicionante de utilização, direito de uso das linhas férreas. Bom, aqui nós temos discussão em relação ao patrimônio físico, em relação ao capital dentro das linhas férreas, né? O uso delas e tudo mais, o quanto que se poderia se ganhar para a União. E aqui nós temos os investimentos da União e das concessionárias. Na 97 e 2012 nós temos que as uniões investiram um total de quase 1 bilhão e meio, né, 1,48 bilhões, e já as concessionárias investiram um valor bem maior de 33,45 por volta disso bilhões de reais de investimentos dentro da iniciativa privada. Nós temos em relação ao crescimento das malhas, e aqui nós temos ano a ano em relação a investimentos, projetos de investimento de concessionárias e a questão de como que se geraria essas novas vias férreas, né? Aqui nós temos um exemplo que foi desenvolvido pela América Latina Logística em relação a um trecho, a região aqui de São Paulo, aqui perto do Porto de Santos, que seria relacionado a esse investimento destinado ao setor da cana-de-açúcar, né? A passagem deles em relação a investimento em vias, investimento na ferrovia em si, na parte estrutural dela, que nós temos as duas linhas de trilho, né, que são relacionadas a dois modelos de trem, um trem com a menor capacidade de carga e um trem com a maior capacidade de carga. A duplicação desse trecho, que seria exatamente isso aqui. Daí teria outra linha férrea aqui que traria, por exemplo, um outro sistema de trem. Aqui nós temos nessa região já de Cubatão aqui, eu acho que ela não está no gráfico aqui, não. Aí nós temos em relação aos investimentos, que passava numa região pobre, né? Essa região ela teve que ser retirada daqui, né? Não sei para onde eles foram levados, mas em relação à MRS Engenharia, né, de empresa privada de desenvolvimento de trens, e a adaptação das novas localidades para a passagem da nova linha férrea, né, que era uma linha férrea já existente, mas que ela foi privatizada e passou para o poder deles. Aqui nós temos o projeto da MRS em relação aos trechos, né, que eles estavam construindo de ampliação da linha férrea dentro da região sudeste mesmo, região de São Paulo mesmo. Aqui nós temos alguns valores que em custos em bilhões mais ou menos investidos em infraestrutura para que as ferrovias como na região de Rondonópolis, a Ferronorte, né, a Ferrovia Transnordestina e a Ferrovia Litorânea do Sul do Espírito Santo fossem construídas, e bem como os projetos de ampliação, e aqui nós temos os valores em bilhões e extensão em quilômetros de rodagem construída. Aqui nós temos a região do Alto Araguaia, a Rondonópolis, que seria uma ferrovia a ser construída, né, ainda está tracejada aqui, que seria uma extensão de 260 km de linha férrea na região da Malha Norte. Expansão em direção à fronteira agrícola do país,
investimento de 700 milhões na ferrovia, aumento na capacidade de ferrovia no maior corredor de exportação de grãos do país e menor custo logístico em comparação ao caminhão para clientes e produtores. Aqui a gente tem uma máquina, né, que está levando os trilhos e vai ser dispostos ao longo do pavimento, depois vem uma socadeira e vai ajeitar o trilho em cima dos dormentes. O pórtico lançando a superestrutura ferroviária. Aqui é na região do Nordeste brasileiro, é a questão da reimplantação da via, né, da expansão da linha férrea. E aqui mais um comparativo em relação aos commodities, né, que são exportados, né, investimentos privados promovem um aumento de 117% na produção ferroviária brasileira. E aqui a gente tem a carga geral que é transportada, e aqui a gente tem os minérios, que é a principal fonte utilizado no transporte de carga, mas é mais utilizado visando esse tipo de commodity mesmo. Aqui nós temos um comparativo da transporte ferroviário de carga em comparação com o PIB e quanto que o transporte ferroviário tem adicionado ao PIB brasileiro, né, o Produto Interno Bruto, graças às logísticas de implantação dos sistemas ferroviários no Brasil. Basicamente esse órgão aqui está defendendo a questão do transporte ferroviário no Brasil e que esse aumento tem trazido lucros, né, conforme eles têm mostrado aqui para o Brasil. Ele tem acompanhado bastante bem em questão de transporte por quilômetro unitário de carga dentro das linhas férreas e quanto que isso tem impactado no PIB, né, brasileiro. Aqui nós temos a movimentação de cargas por Brasil, que cresceu em 90%, comparando de 97 até o ano de 2012. Ele compara em questão em relação às privatizações realizadas. E aqui nós temos uma evolução da produção ferroviária que refletiu no aumento da participação de mercadorias tradicionais e não tradicionais, como minério e carvão mineral, que já são parte tradicionalmente utilizados, e o agronegócio, que tem tido um crescimento, né? Mas ainda o setor mineral é o que mais tem sido utilizado. Aqui nós temos os dados do ano de 2012, que setores de minérios e carvão mineral têm um uso de 77,06% da linha ferroviária para transporte. Em segundo lugar, nós temos o setor de agronegócio, que tem 14,4%. Nós ainda temos produtos siderúrgicos e os derivados de petróleo e álcool, né? E aqui nós temos alguns insumos da construção civil. A gente dá para ver que a construção civil, o transporte tem utilizado ainda bem pouco esse tipo de sistema, né? Tem optado mais pelo setor rodoviário mesmo. Bom, aqui nós temos a variação percentual do transporte da mercadorias transportadas em relação a 97 e 2012. Nós vemos que, por mais que em 2012 nós tivemos uma participação em segundo plano do agronegócio, aqui nós vemos que o agronegócio na verdade aumentou bastante de 97 em comparação a 2012, sendo que produtos minerais teve um crescimento de 109,54%, comparativo de 97 e 2012, siderúrgicos teve quase 4%, o agronegócio teve um aumento de 467,33% e os derivados de petróleo e álcool de quase 2,8%. E os produtos diversos, como insumos de construção civil, cimento, entre outros, teve 4,39% de aumento. Aqui nós temos a projeção de crescimento na linha ferroviária, né? Em relação à carga, o quanto que tem que ser aumentado de 2012 a 2015. Nós tivemos um aumento e aqui nós temos a previsão de carga. Esse texto aqui na verdade é 2012, então ele faz a previsão até 2015 em relação ao quanto que poderia se aumentar no transporte de cargas no Brasil. A projeção do crescimento de transporte intermodal, que é a quantidade de containers que cada trem pode transportar, e as principais dificuldades do crescimento do transporte intermodal destacam-se o atual sistema tributário e legislação dos containers, falta de incentivos fiscais para a construção de terminais e multimodais e as condições de acesso ferroviário ao porto, ou seja, a construção de novas linhas férreas, além de implementar o conhecimento do transporte eletrônico, né, que seria basicamente que se construísse mais vias e tudo mais, que se fosse feita essa ligação
principalmente tem aqueles trens elétricos e tudo mais em países mais desenvolvidos. Aqui nós temos o atendimento aos objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que seria o crescimento de 171% em empregos diretos e indiretos com a construção das ferrovias, de 97 a 2012, é um ponto positivo em relação a isso. Aqui nós temos as modalidades de emprego, os tipos de profissões, né, e em relação ao crescimento e o grau de cada área. Aqui nós temos a relação dos índices de acidentes, que de 97 a 2012 houve uma queda de 82,8% no número de acidentes ferroviários. Também nós temos aqui algumas campanhas que foram feitas, que são dadas principalmente em regiões onde tem ferrovia passando, para que as pessoas que moram próximas se atentem a isso. E aqui nós temos a questão da ecologia, né? Enquanto que o transporte ele é rentável e ecológico no sentido de que ele garante que aconteça uma eficiência energética nos trens e que os trens consigam transportar cada vez mais poluindo menos. Então nós temos algumas questões como biocombustível que são utilizadas, enquanto isso tem refletido na redução de poluentes. Então de 99 a 2012 nós tivemos uma redução de 2,12% na emissão de poluentes devido ao índice de eficiência energética dada por litros de diesel por 1.000, no caso linha de transporte por quilômetro de unidade, tonelada, né, por unidade, que é equivalente a uma redução de 336,5 milhões de litros de diesel para realizar os quase 300 bilhões de toneladas por quilômetro útil, 2012. Aqui nós temos a evolução da frota do material que é utilizado, né, como o material tem se tornado cada vez mais bem desenvolvido e como que nós temos aumentado a frota e a idade de vida útil de cada equipamento ferroviário. Bom, aqui nós temos o atendimento, né, do objetivo geral desse plano de desenvolvimento em relação em como as concessões rodoviárias têm melhorado a questão da melhorar a condição das vias, né? Aquisição de melhores materiais rodantes, ampliação desses terminais, introdução gradual de medidas de segurança de confiabilidade de operação, adoção de parcerias com clientes e outros operadores, buscando mercados com maior valor agregado, capacitação empresarial e aperfeiçoamento profissional, e ações sociais em relação à questão da conscientização e uso das ferrovias das populações próximas à região. Aqui nós temos os principais resultados das concessionárias ferroviárias, né, principalmente dentro da questão que o que mais manda dentro do país ainda é a iniciativa privada. Então nós temos um aumento de 117% na produção ferroviária, crescimento de 90% na movimentação, aumento de 68% no transporte de containers, e esse aumenta o número de empregos diretos e indiretos, e além dos investimentos que são dados, né, dentro da região em relação a reparo, construção de novas malhas, e o quanto que o governo tem arrecadado, né, 16,7 bilhões em concessão de arrecadamento de tributos federais, estaduais e municipais, em relação ao aumento na segurança viária. Aqui nós temos algumas empresas que operam os modelos das bitolas, né, que recebem os trilhos e vão passar as cargas para os dormentes. Aqui nós temos as larguras delas, o total que eles colocaram e o total de investimento. E eu acho que era basicamente isso o que nós tínhamos para ver por essa aula. Na próxima aula nós iremos ver alguns outros conceitos em relação à questão do projeto, em relação ao projeto, a memoriais de cálculo, em relação à questão topográfica, em relação à questão estrutural da via. E por essa aula era só isso. Qualquer dúvida é só mandar no e-mail que eu indiquei aqui para vocês no começo da aula, que eu vou estar respondendo vocês o mais breve possível. Obrigado e até mais.